Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero apresentar para vocês o setup goleador 777, uma estratégia que eu já apresentei aqui antes, mas que ela funciona bem em diversas outras ações também. Veja só, a gente tem aqui uma média móvel exponencial das últimas duas máximas, como você pode ver aqui, ó. E esse vai ser o indicador que a gente vai utilizar para fazer essa estratégia que possui uma alta taxa de acerto. Ela funciona muito bem em diversas ações. E tudo que a gente vai precisar para poder entrar na compra é o seguinte: a gente vai pegar aqui, ó, a menor mínima das últimas duas barras. Então, se a barra de hoje abriu, a gente vai ver qual foi a menor mínima. E a menor mínima das últimas duas barras, como você pode ver aqui, ó, primeira barra, segunda, a menor mínima foi essa aqui. Quando a gente tiver um candle fechando pelo menos 1% abaixo dessa mínima, a gente vai entrar na compra, próximo ao horário do final do pregão. No caso aqui a gente teve bem mais do que 1%. 1% seria aqui, a gente teve um fechamento aí 3,41% abaixo da menor mínima das últimas duas barras, tá vendo? E a gente entrou na compra. No momento em que a gente entra na compra, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o tamanho dessa barra aqui e colocar o nosso alvo na metade dessa barra onde a gente fez a nossa entrada. Então vai ficar mais ou menos aqui, tá vendo? Na metade dessa barra. E aí, se bater no candle seguinte, a gente encerra a operação. Se não atingir logo no candle seguinte, a gente espera, né, até que ela seja atingida. Foi o que aconteceu aqui, ó. Ele bateu no nosso alvo, que foi na metade dessa barra. A gente teve um resultado de 1,48%. Se caso ele não atingir o nosso alvo e o preço continuar caindo, a gente vai fechar a operação quando algum candle fechar acima dessa média branca. Ou seja, está caindo o preço e ele fechou acima dessa média, então a gente encerra a operação. É isso aí que a gente vai utilizar como sinal de saída. Vamos pegar mais uma situação aqui, ó, para a gente entender essa estratégia. Em nenhum momento aqui a gente teve algum candle fechando 1% abaixo da menor mínima das últimas duas barras. Tá vendo? A menor mínima das últimas duas barras foi essa aqui. Esse candle não fechou 1% abaixo, que seria aqui mais ou menos. Ele não fechou. No momento em que a gente tiver um candle vermelho caindo, então a gente fica atento, né? Foi o que aconteceu aqui, ó, olha só. A menor mínima das últimas duas barras foi aonde? Foi essa aqui, ó. Essa mínima aqui. A gente teve essa primeira barra, a segunda. A menor mínima entre essas duas foi esse ponto aqui. A gente pega esse ponto e compara com o fechamento desse candle. Vamos ver, ó, ele fechou 2,54% abaixo desse ponto. Tá vendo? Então foi aí pelo menos 1% abaixo, foi até mais, né? Então a gente entrou na compra próximo ao horário do final do pregão, lá no final do dia. A gente entrou na compra e no dia seguinte a gente já vai colocar o nosso alvo na metade dessa barra aqui, que é onde a gente fez a nossa entrada. Então a gente coloca o nosso alvo nesse ponto e já amanheceu o dia aqui, ó, atingindo o nosso alvo. E aí a gente fechou essa operação com um resultado de 2,06%. Se caso a gente entra numa operação e o preço não atinge o nosso alvo e continua caindo, a gente vai encerrar essa operação quando algum candle fechar acima dessa média branca. A gente vai ter essa média branca se movendo. Em algum momento algum candle vai fechar acima dela, né? E a gente encerra a nossa operação, então. Se não bater no nosso alvo, né? Seria a nossa segunda forma de sair de uma operação. Vou pegar mais um exemplo para a gente poder dar uma olhada nas ótimas estatísticas dessa estratégia, que é o que mais interessa aqui. Veja só, a menor mínima das últimas duas barras foi esse ponto aqui. A gente teve as duas mínimas bem parecidas aqui, ó. Mas a gente sabe que esse candle aqui fechou pelo menos 1% abaixo, porque ele entrou na compra. Então vamos ver aqui, ó, foi aí 1,41% abaixo. Então a gente entra na compra e já coloca o nosso alvo na metade dessa barra de entrada. A gente teve um resultado aí mais ou menos de 1,70%. Olha que interessante. Quando a gente testa essa estratégia aqui no gráfico diário, a gente tem uma comprovação matemática muito alta. Veja só. Essa estratégia aqui na ITSA 3, gráfico diário desde 2000, está funcionando muito bem, olha só. Está aqui com uma curva de capital super ascendente, mostrando para a gente que é um padrão extremamente vencedor. Uma estratégia que quando ela abre a entrada,
se a gente seguir todas as regras corretamente, a gente tem uma chance muito alta de conseguir lucrar com essa estratégia. Veja aí, claro, operando os ativos certos, né? Aqui a gente teve 79% de acerto, 291 operações, fator de lucro de 4,73 e um drawdown de 4,55%. E aqui, na EG3, tivemos aqui uma excelente curva de capital, como você pode ver, e estão aqui os resultados: 87% de acerto na EG3 de gráfico diário, 262 operações, fator de lucro de 4,25 e um drawdown de 4%. É uma estratégia que mostra pra gente que ela é altamente lucrativa. Olha só quantas sequências de lucro aqui, né? Porque a gente sai na metade da barra de entrada, então a gente consegue aí ótimas sequências de lucro e uma curva de capital super ascendente. Existem diversos outros ativos que essa estratégia vai funcionar, como por exemplo a EMBRE3. Veja aí na EMBRE3, olha só que sequência interessante que a gente teve aqui, nesses últimos tempos. Vamos pegar aqui desde 2020, que a gente teve uma sequência muito interessante. Vamos pegar desde 2019 para a gente olhar essa estratégia. Veja só, aqui na EMBRE3, desde aqui de 2019, a gente teve essa curva de capital aí, 89% de acerto. Olha isso, 89. Foram 39 operações, fator de lucro de 7,25, um payoff de 0,83 e um drawdown de 8%. E estão aí as operações, operações super lucrativas, sempre com uma taxa de acerto muito legal, fazendo aí diversas operações. E tá aí essa curva de capital ascendente aqui na EMBRE3. Então existem diversos ativos onde essa estratégia vai funcionar. A gente só precisa procurar, né, e operar esses ativos. Então é isso daí. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like e nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas, e você ainda vai fazer parte de um grupo no Telegram, onde eu ajudo todos os dias e forneço suporte por 2 meses para quem quer criar suas estratégias no editor. O link está lá na descrição.